Olá, aluno! Estamos de volta. Hoje com uma revisão. A gente vai revisar o conteúdo que foi dado em sala de aula para que vocês possam fazer a avaliação de vocês essa semana com tranquilidade, né? Para a gente começar a gente lembrar o que foi que a gente viu no decorrer desse semestre, a gente tem que começar falando do que é a psicologia, né? Entender que é uma área de conhecimento que estuda o comportamento humano e entender comportamento com toda a complexidade que ele carrega. Comportamento, geralmente a gente acha que é só a ação do indivíduo, mas tudo que está por trás dessa ação também é objeto de estudo da psicologia. Então a gente costuma dizer que é o sentir, o pensar e o agir. Quando a gente fala comportamento, a gente está falando de toda essa gama de possibilidades de comportamento, tanto os que são visíveis, como os que são completamente subjetivos e que a gente não consegue observar de forma objetiva, né? É importante a gente lembrar que a psicologia, o compromisso dela é diminuir o sofrimento humano, né? E como que ela faz isso? Por meio do estudo do comportamento, ela tenta entender como o que leva o ser humano ao adoecimento, ao sofrimento, para que a gente possa transcender isso, superar isso, encontrar caminhos de que o indivíduo diminuir o sofrimento, inclusive na sociedade, tá? A psicologia social, que é uma das bases da psicologia jurídica, ela estuda muito os aspectos sociais que levam ao sofrimento humano, tá? Então, ou seja, se a gente fala num mundo que é desigual, num mundo que é carregado de injustiça, de violência, né? Quais as origens disso? Estudar as origens disso como uma forma de enfrentamento, como uma forma de compromisso, de diminuir esse sofrimento humano, esbarra no estudo do comportamento humano. Porque a gente tem que entender porque de onde vem a violência, de onde vem todos os comportamentos de injustiça, de onde ele vem, para que a psicologia possa colaborar na construção de um mundo em que as pessoas sofram menos, né? A gente discutiu no primeiro dia de aula, e eu gostaria de reforçar aqui, o compromisso de cada um de vocês com a área de conhecimento que vocês escolheram. Então, quando vocês escolhem, por exemplo, o curso de Direito, tentar resgatar aí em cada um de vocês qual o compromisso que vocês tinham, né? Que tipo de sonho está implícito, que tipo de compromisso faz parte desse ideal de fazer esse curso, como vocês estão fazendo, né? Quando a gente fala do direito, a gente fala de um curso que tem um compromisso ético. A base dele, para que serve o curso de direito? Para ter o AB? Para poder ganhar dinheiro? Fazer um concurso público? Né? Será que é desse tipo de pensamento que são feitos os grandes profissionais, as grandes referências da área de conhecimento que vocês estão abraçando, né? A gente refletiu muito nisso nas primeiras aulas, né? E a gente retoma um pouquinho isso aqui para a gente entender as relações que existem entre a psicologia e o direito, para a gente entender a essência da psicologia jurídica, né? O direito, ele é uma área de conhecimento que tá muito vinculada à concepção de justiça, né? Vocês já estão vendo isso nas outras disciplinas, não é? E isso faz com que a gente comece a perceber um pouquinho do que o vínculo entre essa área do conhecimento que é a psicologia e a área do conhecimento que é o direito, né? Então, eu trago aqui essa frase do Jorge Trindade, que faz parte da bibliografia de vocês,
e que vou colocar o link aqui para que vocês possam ter como uma leitura adicional para ajudar na execução da avaliação de vocês. O Jorge Trindade, que fez um manual de psicologia jurídica, ele traz que a psicologia e o direito parecem dois mundos condenados a entender-se. Por quê? Porque tanto a psicologia como o direito estão falando do mesmo fenômeno, o fenômeno humano, só que de pontos de vista diferentes, tá? A psicologia, ela busca, como está aí no slide, compreender as chaves do comportamento. Então, a psicologia, como ciência de estudo de comportamento, busca entender de que forma as pessoas se comportam e se existe, que parte desses comportamentos é individual, que parte a gente pode perceber que existe uma demanda social, uma referência biológica, cultural, a gente entender as chaves do comportamento, né? Por quê? Porque a gente quer entender como é esse ser, a gente quer ver esse indivíduo, esse ser único, né? E o direito, ele, por meio da construção, aplicação e compreensão de regulações, busca também regular o comportamento, trazendo as referências ideais, né, de comportamento para cada cultura. Então, ou seja, a nossa regulação, todo o funcionamento jurídico é para trazer um modelo ideal e tolerável de comportamento para a sociedade. Então, ele é uma referência, além dele, por isso que é chamado de regulador, porque ele é a referência do comportamento adequado para determinada sociedade, né? Então, o direito, ele trata do que deve ser, né? E a psicologia do quem esse indivíduo é. E a psicologia jurídica, ela vai trabalhar no encontro desses dois pontos, né? Do que o indivíduo é com o ideal desse indivíduo, fundamentado nas nossas normas, né? A gente discutiu muito a respeito da contribuição que a psicologia jurídica pode trazer para o universo jurídico, no sentido de tentar humanizar o olhar e entender que a aplicação dura da lei nem sempre ela vai estar conseguindo corresponder ao ideal do direito que a gente viu no começo, de se fazer justiça, né? A gente viu vários exemplos disso na sala e se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês levem ao fórum, ok? E aí a gente entender por que a gente tem que estudar psicologia no curso de Direito, para ter essa questão da humanização, né? Porque acaba que faz parte do universo do direito uma idealização do normatizante, da norma, da regra, como assim, a regra tem que ser aplicada independente do resultado final. E a psicologia vem dar um estalo, fala, pera, a gente está falando de gente, né? Eu dei até um exemplo para vocês em sala de um adolescente que cometeu abuso aos dois irmãos e que a mãe, de repente, ficou nessa situação, o adolescente que era o que mantinha a casa, né, financeiramente, e ela também amava esse filho, como ela fazia, né, como resolver essa situação, né? Então, o fazer justiça, ele é muito mais do que a aplicação dura da norma. Não é aqui dizer, como a gente já disse outras vezes, que a psicologia não defende a não aplicação da norma, muito pelo contrário, a norma tem que ser aplicada, mas que seja defende a sensibilização do agente do direito, promove, na verdade, né, a sensibilização do agente do direito para ele perceber que ele está lidando com padrões de comportamento que envolvem muito mais do que ele é capaz de observar, ou seja, que existe uma subjetividade, algo que não é visto claramente na conduta dos indivíduos, né? Então, esse a principal aspecto a gente lembrar nesse primeiro tópico
da nossa revisão, que é a gente entender as relações entre a psicologia jurídica e a psicologia e o direito, né? A gente falou muito também sobre a psicologia do direito, a psicologia no direito, a psicologia para o direito. Ou seja, existem várias formas de ação da psicologia, desde a mais simples até a mais complexa. A gente falou, seja dela sendo somente uma ciência auxiliar, né? Para quando algum agente da justiça solicita ao psicólogo um laudo, uma avaliação, para que possa fundamentar, ou seja, auxiliar um juiz a uma tomada de uma decisão, né? Ou também o psicólogo pode ajudar a compreender, né, a auxiliar o juiz, por exemplo, na aplicação de algumas medidas, né? É o que a gente fala da psicologia no direito, auxiliar também em compreender os efeitos e regular na construção de novas regulações, de novas normas, né? Como também a gente viu alguns exemplos em sala. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem perguntas no fórum, tá? Essa para o direito é auxiliar, que eu já disse, né? E a psicologia do direito é a psicologia pensando a ciência jurídica, né? Então, a psicologia jurídica ela pode auxiliar nessas três frentes e a gente discutiu bastante em sala em como era possível ela colaborar usando todo o espaço que ela tem, né? Então, se a psicologia não faz mais, é porque a gente não tem tanto espaço, né? Lembrem que a gente refletiu um pouco sobre o programa que existe na própria Faculdade de Raízes, né, de psicologia, né, bem interessante, que a gente discutiu bastante sobre os homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha, que a gente discutiu percebendo como uma justiça terapêutica é capaz de promover esse mundo que a gente busca, ou seja, a justiça de fato, né? Não só mesmo um caráter punitivo, de aplicação de uma pena prevista, mas de mudança real de conduta do indivíduo, né? Que é disso que se trata a justiça terapêutica. Enfim, no próximo vídeo a gente vai adiante compreendendo um pouquinho da relação entre o indivíduo e a sociedade.